Jeremias capítulo 1, versículo 11: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vamos para a nossa mensagem, para a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Um dos maiores desejos de Deus é que a gente venha enxergar como Ele enxerga. Eu ia falar assim, uma das maiores dificuldades, mas para Deus não tem dificuldade, né? Mas uma das maiores insistências de Deus é fazer com que a sua criação venha enxergar como Ele enxerga. E aqui a gente está lendo que Deus faz uma pergunta: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo ali uma vara de amendoeira. Opa, viste bem. Quer dizer, ele estava enxergando o que Deus também estava vendo. E aí, meu irmão, que é a nossa mensagem? Porque a nossa vitória e a nossa derrota está na nossa visão. Meu irmão, não tem dificuldade, não tem problemas, não tem lutas, não tem adversidade que Deus possa vencer. Alguém duvida de mim? Alguém discorda de mim? Há algo que Deus não possa vencer? Há algo que Deus não possa derrotar? Há algo que Deus não possa reverter? Nada é impossível para Deus. Mas aos nossos olhos, quantas pessoas criam grandes dificuldades, às vezes por uma coisa tão... É mais ou menos aquele dizer popular: fazem tempestade no copo d'água. E é isso que o Senhor fala conosco nessa noite, que nós precisamos enxergar como Ele enxerga. Precisamos ver as situações e as dificuldades como Deus enxerga. Não é nada. Semana passada nós estudamos aqui o livro de 1 Samuel capítulo 14, aonde o exército dos filisteus, as guarnições do exército filisteu se colocaram diante da porta de Israel. Jonatas não aceitou. Jonatas pegou o seu pajem, o seu moço que carregava as armas, e foi para cima do exército dos filisteus. O rei, seu pai, Saul, estava debaixo de uma árvore. Estava ele e mais 600 homens acomodados. A palavra diz lá no capítulo 13 que era assim, de inimigo, como a poeira do mar, como a areia do mar. Havia muito inimigo, mas aos olhos de Jonatas, nada era impossível para o Senhor. Nada era impossível. E Jonatas se levantou e venceu o exército daquelas guarnições contra o exército dos filisteus. Meu querido, é isso que o Senhor deseja que eu e você tenha em mente, tenha em visão. Mas muitos, infelizmente, por aquilo que está enxergando, está paralisado. Clássica esse exemplo: 40 dias e 40 noites, o exército do Deus vivo, o exército do Deus vivo. Davi, quando chama o exército do rei Saul, diz: o exército de Deus vivo, 40 dias e 40 noites parado, porque eles estavam enxergando quem? O grande gigante Golias. Gritava e gritava: manda um homem vir me enfrentar. Mas eles viam aquele homem grande, forte. O rei ainda enaltece, né? Esse homem é guerreiro, é homem de guerra desde criança. Só que Davi, meu irmão, não estava enxergando o como aquele gigante era grande. Davi enxergava que Deus poderia entregar ele na sua mão. Simples assim, como o nosso querido pastor Carlos Soares fala. Simples assim. Já viu aquela pessoa que tem até um sonho de abrir uma empresa?
que ela tem uma visão de uma grande burocracia. Existe burocracia? Existe. Mas quando você dá o primeiro passo, você vai descobrir qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto. Quando ela termina de realizar aquele processo, muitas delas falam: eu achei que era mais difícil. Eu achei que era mais difícil, mas quando surgiu o projeto, o plano, mas tem que ir na vigilância sanitária, tem que pagar imposto, tem que mexer com o contador, tem que abrir CNPJ, põe uma dificuldade. Não. Então, quando Deus falar com você e te der uma visão, meu irmão, essa visão vem dele. É da forma que ele está vendo. Quando ele chama o profeta Ezequiel e leva ele no capítulo 37 ao Vale dos Ossos Secos, Deus não estava vendo o Vale dos Ossos Secos. Deus estava enxergando aquele vale o quê? Vivo. Pode esse vale aí voltar a ter vida? O profeta: tu sabes, Senhor, tu sabes. Ele falou: eu sei, mas profetiza. Eu sei, mas libera a palavra, diz assim, diz o Senhor. E a gente conhece essa história. Ele começou a falar as palavras de Deus, ele começou a colocar em prática a direção de Deus, e aquele exército que estava em sequidão se colocou-se de pé. Deus quer mudar a nossa visão para que venhamos enxergar como Ele enxerga. Vem para outro exemplo, Gênesis 15. Gênesis 15, coloca aí, Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que hás de dar? O que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Conhecemos muito bem a história de Abraão, capítulo 12, Deus chama ele para sair da sua casa, para sair da sua parentela, para levar ele para uma terra que manda leite e mel, e que dele viria uma grande descendência, e que bendita seria a sua família e todas as famílias da terra. Deus lhe prometeu um filho, Deus lhe prometeu uma descendência, uma grande nação. Mas se passou os anos, e como que estava a visão de Abraão? Abraão, né? Até aqui era Abraão. Como que estava a visão de Abraão? Eu não tenho filho. Eu tenho riqueza, tenho prosperidade, tenho tudo o que eu quero, materialmente falando, mas eu não tenho uma semente, eu não tenho a quem deixar toda a minha herança. E quem vai acabar herdando tudo que eu tenho é um escravo, é um servo que nasceu na minha casa. Meu irmão, mas Deus já tinha dito a ele que ia dar o quê? Um filho. Deus já tinha lhe prometido um filho, mas a visão de Abraão ainda não tinha mudado. Deus deu uma promessa, mas por ele não estar enxergando, por ele não estar vendo nada mudar, nada acontecer, ele ainda está olhando para o seu redor, para a situação, dizendo assim: o que o senhor há de me dar? Porque eu já tenho praticamente tudo, e a herança que eu tenho vai acabar ficando com o meu servo Eliezer. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: hei
será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência, a sua semente. Versículo 6: e creu nele, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E creu ele no Senhor. Deus fala para Abraão: Abraão, não será assim. Eliezer não será o teu herdeiro, vai ser um que vai nascer de ti. Sai para fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se tu podes, conta, assim será a tua semente. Meu irmão, acredito que aquele momento ali, a visão de Abraão que se abriu. Tanto que diz a palavra o quê? E creu ele no... Mas você observou que em todo o tempo diz: veio a palavra do Senhor. Lá em Jeremias, 2 vezes agora que a gente acabou de ler com Abraão, é a palavra do Senhor que abre os meus olhos. É a palavra do Senhor que me dá a visão daquilo que o Senhor quer para mim. É a palavra do Senhor que me dá em visão e me faz entender e me faz enxergar aquilo que Deus quer para mim. E aí ele creu. Romanos capítulo 4, olha aí o que diz aí, ó. Romanos 4, versículo 19, olha o que diz. Nesse dia que Deus falou com ele, que chamou ele para fora, que pediu para ele olhar, diz aí Romanos 4,19: e não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Versículo 22: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Irmão, naquele dia que Deus falou com ele, a palavra falou com ele: olha, está contando, está vendo isso aí? É isso aí que eu estou preparando para você. Enxerga isso. Ele creu, ele tomou posse, ele acreditou, ele confiou. Volta lá para Gênesis. Só vou te chamar aqui para um detalhe. A Bíblia é fascinante, mostra tudo. Infelizmente, o homem que nós chamamos de Abraão, pai da fé, pai de nações, pai de multidões, é um homem, é carne, erra, falha. E isso que ele errou, isso que ele falhou, fica de exemplo para que eu não erre, para que eu não falhe, para que eu não cometa os mesmos erros. Eu já vi gente se justificar dos seus pecados, dizendo: mas Davi, que era o segundo coração, o homem de Deus, também pecou. Para você ver, a pessoa pegar um exemplo ruim para justificar os seus pecados. Não, o exemplo que está lá, bom e ruim, é para que eu olhe, estude, entenda. Se é bom, pratico. Se é ruim, não vou praticar. Não vou desagradar o coração de Deus. Capítulo 16, olha o que diz aí, ó. Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai, dependendo da tradução vai falar Sarai, a Abraão: e eis que o Senhor me tem impedido
impedido de gerar. Olha a visão que ela tinha de Deus. Deus disse que ela ia ter filhos, mas porque não chegou o tempo de Deus de dar um filho, a visão dela estava distorcida. Deus não está me permitindo ter filhos. Deus não quer que eu tenha filhos. Não, quando chegou o tempo de ela ter filhos, a promessa já tinha sido dada. A promessa já tinha sido entregue. Então, não chegou o tempo, mas a visão de Sara era distorcida, como muitos têm, às vezes, visões distorcidas. Ela se sente mal amada, ela se sente infeliz, ela se sente excluída, ele se sente o inferior da família, o desprezado da família, o abandonado da família, o mais pobre da família. Muitos têm visões distorcidas. Ela tinha uma visão distorcida da parte de Deus, ele está me impedindo. Vamos dar continuidade? Pois a minha serva, porventura, terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sara. E é aqui que eu chamo para você ter cuidado. Deus te deu uma visão, uma direção, uma promessa. No tempo você vai colher. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Mas durante esse tempo, cuidado com aquilo que você ouve. Porque o que você ouve pode mudar a sua visão. Deus deu uma promessa, Deus deu uma direção, olha, vai vir de ti. Vai vir de ti a tua descendência, a tua semente. Sarai falou. Mudou a visão de Abraão. Meu irmão, quantos que receberam uma promessa, uma direção de Deus, algo nasceu no coração, eu vou vencer, vai dar certo, eu vou ser curado, o meu filho vai ser liberto, o meu marido vai ser transformado, e deixou aquilo que ela ouviu mudar a sua visão. Pau que nasce torto, morre torto. Esse aí, às vezes até a sogra diz isso. Eu conheço meu filho. Desde moleque, desde adolescência, ele era assim, mulherengo, não prestava não. Esse aí não muda não. E a mulher que está buscando a libertação, a transformação, vai dando ouvido e vai mudando a visão. Vou entregar na mão de Deus, só que aquele a mão de Deus bem assim morto. A pessoa está vendo uma visão de crescimento na cidade, veio um projeto, veio um plano no coração, uma visão de crescimento, e aí é um dos outros erros, é você falar a tua visão para quem não tem a mesma fé. A gente estudou isso na sexta-feira, que quando Jonatas decidiu lutar contra os filisteus, a palavra de Deus diz, ele não falou para o seu pai. Porque o pai estava amedrontado, o pai estava debaixo de uma árvore sem querer lutar. Então quer dizer, não estava na mesma fé. E assim também erramos quando nós compartilhamos os nossos crescimentos, os nossos sonhos, os nossos planos com pessoas que não estão na nossa mesma fé. E aí a pessoa tem uma visão de crescimento, fala para alguém que não tem a mesma visão, esse projeto que você já fez, esse plano aí, essa empresa, esse comércio, isso que você quer fazer, já fizeram aqui. Muita gente eu já vi fazer, abrir, depois as portas o quê? Fechar. Irmãozinho, irmãzinha, se Deus falou, se Deus te mostrou, se Deus confirmou, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para te honrar. Mas a pessoa creu, não, Deus me deu. Só que com o passar do tempo, porque não está vendo, não está tocando, e está permitindo aquilo que estão falando mudar a sua visão. Eu tenho que me contentar mesmo. Não está fácil para ninguém mesmo. Não, nunca foi fácil.
E nunca foi. É nós que olhamos às vezes para o sucesso de outras pessoas e achamos que ela conquistou fácil. Nem todo mundo é não. Raro, meu irmão, alguém, e a gente já tem muito exemplo disso, do que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Quantas pessoas hoje nas redes sociais viralizam, faz um sucesso e de repente some. E às vezes vem uma matéria lá do Celso Portiolli, eu esqueci, não assisto mais TV faz tempo, daqueles de Volta à Minha Terra, sei lá, alguma coisa assim. Está lá precisando de uma ajuda, mas em tempo de sucesso, não, e foi. Foi. Mas aquilo que é suave, aquilo que é perseverante. Meu irmão, tudo que hoje é grande é porque alguém perseverou. Alguém persistiu, alguém acreditou nela. Você pode ouvir pessoas de sucesso, elas vão dizer isso. Eu acreditei, meu marido não acreditava em mim, minha esposa não acreditava em mim, a minha família não acreditava em mim, mas eu acreditava nesse projeto. Quantos que eu já vi, meu irmão, mães dando testemunho, a minha família mandava eu internar o meu filho numa clínica de recuperação, para me abandonar, para me deixar ele na sarjeta, mas ela orou, ela buscou, ela clamou, ela colocou diante de Deus, ela insistiu, ela amou, e o filho foi liberto. O marido foi liberto. Abandona esse homem não te merece, esse bêbado, esse alcoólatra. Esse homem é um imprestável, mas era um bom pai. Pagava as contas, honrava os compromissos. Tem o espírito do vício? Tem, que é uma luta que nós vamos lutar. A luta não é contra a carne, é contra a potestade. Mas quantos que aquele casamento é um projeto de Deus, porque o casamento é constituído por Deus, mas por ouvir, vou abandonar. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ela. Aconteceu que Ismael nasceu. Vou resumir muito aqui. Ele se deitou com Agar. Ismael nasceu. Capítulo 21. No capítulo 21, eu só ia comentar, mas eu quero mostrar para não ficar somente na minha palavra. No capítulo 21, olha o que acontece aqui. Versículo 8. Cresceu o menino. Que menino é esse? Isaac. Isaac cresceu. Sabe por que Isaac cresceu? Sabe por que Isaac nasceu? Porque Deus mudou a visão de Abraão. Isaac só nasceu porque Deus mudou a visão de Abraão. Versículo 8. E cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete naquele dia. E Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Olha o que diz aí. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de quem? De Abraão, por causa de seu filho. Abraão errou, falhou, vacilou, saiu da fora da visão de Deus, mas Deus chamou ele novamente, colocou ele alinhado com a visão de Deus. Isaac nasceu, como acabamos de ler, cresceu, estava tendo uma festa. Ismael estava zombando, Agar estava zombando. Sara toma uma atitude: manda essa mulher embora, manda esse menino embora. Ele não vai ser herdeiro com Isaac, com o filho Isaac. Meu irmão, acabamos de ver. E pareceu essa palavra ruim má aos olhos de Abraão. Pastor, tem que entender que era filho, né? Já tinha ali, acredita-se, que Ismael já tinha mais de 16, 17 anos. Houve um apego.
Aos olhos de Abraão, Ismael era o quê? Primogênito. Aos olhos de Abraão, ele era o primeiro. Aos olhos de Abraão, Ismael era o que ia tomar parte de toda a sua herança. Mas olha o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, a tua semente. Aos olhos de Abraão era amar aquela atitude, aquela palavra, mas aos olhos de Deus era o correto, porque era a visão de Deus. Isaque, que é a semente que Deus prometeu. Então, Deus novamente está focando a visão de Abraão. Ele deu ouvido, errou, vacilou, houve uma grande consequência. Novamente, a visão dele era: não vou, já acredito, eu posso entrar na cabeça dele. Como? Você vai ter que aceitar. Ela vai ter que aceitar. Foi ela que ofereceu a serva Agar para que eu se deitasse com ela. Não, ele é meu filho, ele é meu primogênito. Mas Deus, ele vem novamente para alinhar com a palavra. Ei, porém Deus, não te pareça mal aos teus olhos. Não te pareça mal. A palavra aqui, querido, que a Sara deu, o conselho que a Sara deu, vinha da parte de Deus, vinha conforme a visão de Deus, vinha conforme a visão de Deus. E às vezes nós recebemos uma palavra que vem conforme a visão de Deus, mas aos nossos olhos parece mal. Não, por quê? Porque ele me desagrada. Não estava desagradando Abraão mandar o filho dele embora? Quantas pessoas já ouviram uma palavra que veio da visão de Deus e que para ela desagradou? Ela disse: não. Veio uma palavra: perdoa. Eu não perdoo. Veio uma palavra dizendo: deixa essas amizades, abandona esse namoro, abandona esse noivado, porque enquanto ainda está noivado, ainda há esperança. Há uma esperança de não cometer um erro maior. E vem uma palavra, vem uma direção: não, gostei, não é assim que eu acho, não é assim que eu penso. Meu irmãozinho, se aquela palavra veio conforme a visão de Deus, eu tenho que acatar. Amém? Vamos dar continuidade aqui? Deixa eu só buscar aqui aquilo que foi o dia todo meditando nessa mensagem. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Eu vou ser mais rápido aqui, para a gente estar finalizando. Olha o que diz aí. Aqui eu vou fazer um resumo. É a luta, é a guerra, é a batalha de Josafá. 3 reinados se levantou contra Judá. 3 Cuiabá, vamos dizer assim, 3 cidades grandes se levantou contra Nova Mutum. Para uma guerra, para uma batalha. Diz a palavra que Josafá, o rei, buscou a Deus lá no templo de Salomão. Ele entrou no pátio e ele invocou uma promessa. Que promessa foi essa? Quando Salomão sacrificou 1000 animais, fora as outras oferendas, 1000 bezerros, Deus naquele dia apareceu e disse: eu escolho esse lugar. Esse lugar, quando o meu povo se humilhar, quando o meu povo me invocar, quando eles se arrependerem, quando eles abandonarem o mau caminho, eu vou ouvir eles, eu vou descer, eu vou sarar essa terra, eu vou livrar eles da batalha, da peste, de qualquer maldade, qualquer ação das trevas. Josafá entra e clama: lembra-te, Senhor, que
que o Senhor disseste quando nós estivéssemos passando por fome, guerras, se nós te buscarmos, o Senhor seria conosco? E o Senhor se esquece? Jamais. Jamais. Mas olha o que no versículo 12 Josafá diz: ó, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá diz: não há força em nós. Nós não temos capacidade para vencer o inimigo. Nós não temos poder para vencer o inimigo. Nós não sabemos nem o que fazer. Meu irmão, isso aqui é humilhação. Eles estão se humilhando, porque um rei ele é preparado para guerrear, para governar. Desde criança, Josafá, ele tem sábios, conselheiros, tem um exército. Se você for pesquisar, um exército de mais de 100 mil soldados. 1000 soldados. Ele poderia alugar mercenários, soldados egípcios, ele poderia invocar Israel, fazer uma aliança, ele poderia fazer muitas coisas. Muitas. Havia várias oportunidades para Josafá fazer. Naquela época havia, a gente vê na história. Teve outro rei que depois contratou também soldados, e mais de 100 mil soldados para ir para a guerra. Pastor, o que isso quer dizer? Isso? Que ele poderia fazer muitas coisas, mas ele decidiu buscar somente a Deus. Ele poderia ter tentado alugar mais soldados, mais cavaleiros. Ele poderia ter feito uma trégua, uma aliança, uma barganha. Mas não, ele chega diante de Deus, ele invoca a promessa, ele fala: Deus, eu não tenho condição, a gente não tem força, a gente não tem capacidade. Está vendo essa multidão que está vendo contra nós? Mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos declarando: confia em ti. No versículo, vem comigo, versículo 15, pula para o 15, a resposta do Senhor. E Jaziel disse: dai ouvidos toda ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A visão de Deus é: essa luta, essa guerra é minha. Elevo os meus olhos ao quê? Ao monte. De onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Os meus olhos devem estar postos em Deus. Qualquer circunstância, meu irmão, está repreendido. Diagnóstico, câncer, tumor. Meus olhos estão em Deus. A empresa está falindo. Aconteceu uma coisa, qualquer desgraça que acontecer, qualquer inimigo que se levantar, Senhor, meus olhos, meu coração está em ti. Eu confio em ti. Meu querido, essa palavra é para te preparar. Essa palavra é para você entender que pode se levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. A visão que você tem que ter é que todos cairão ao teu lado. Não por orgulho, não por arrogância, não por prepotência, porque eu sou protegido do Senhor, não. É porque o meu Deus é quem me protege. Estão tramando contra mim, estão fazendo fofoca contra mim. Eu poderia ir lá e fazer uma grande reclamação, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas eu coloco diante do Senhor: Senhor, julga a minha causa, se levanta por mim, Senhor. E meu irmão, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, a nossa visão tem que ser, meu irmão, a visão de Deus. Tem que ser essa visão. Resumindo aqui para a gente finalizar, em Números, não precisa ir lá não, só vou contar a história. Em Números capítulo 13,
é quando 12 espias vão olhar a terra. 12 espias vão olhar para a terra. Olha aqui, ó. Olha o que eles enxergam. 12 espias vão olhar a terra de Canaã, que mana leite e mel. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Era eles que estavam se enxergando como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Olha para você ver. Os inimigos enxergavam eles como gafanhotos. Só que eles também se enxergavam, eles se menosprezavam, eles se diminuíam. E isso que é, meu irmão, uma da dificuldade para Deus agir, Deus operar. Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer realizar, mas o medo, a dúvida, a incredulidade que está nos meus olhos, no meu coração, impede de Deus manifestar o seu poder. Porque Jesus, Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, depende de nós. Tudo que Deus poderia fazer, Ele fez. Agora depende de mim e você, depende de como eu enxergo a situação que está ao meu redor. Acabou. Porque tem gente que acontece algo, ela já quer se matar, ela já quer abandonar. Quantos aqui, meu irmão, que vieram, quantos vieram para Nova Mutum, que abriram um empreendimento, que tiveram um projeto, que tiveram um plano, e queriam ser bem-sucedidos. Eu posso dizer isso com propriedade. Seriam bem-sucedidos, mas na primeira tempestade, na primeira dificuldade, na primeira situação, fecharam as portas, pegaram tudo aquilo que investiu, pegaram a sobra, ou às vezes pegou só aquilo que investiu e foram embora. Foram embora. E pessoas que vieram depois, implantaram o mesmo projeto, o mesmo sistema, passaram pela mesma tempestade e hoje estão crescendo, prosperando, expandindo. A gente viu na pandemia pessoas desesperadas, com medo, amedrontadas, até que prejudicou muitas delas morrerem por causa desse medo. Muitas, mas outras que viram oportunidade. Viram oportunidade e que prosperaram e que cresceram. Então, tudo está na nossa visão, conforme você está olhando, conforme que você está enxergando. O Senhor está falando conosco e usando a palavra. E veio a palavra do Senhor para você nessa noite. No capítulo 14, olha aqui, eu vou te mostrar, no versículo 14, 6, deixa eu ver aqui, 6, olha aí no telão, 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofelé, dois dos que espiaram a terra, 12, dois vieram, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. É terra que mana leite e mel. Olha o que ele vai dizer: mas tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Olha para você ver, eles são o nosso pão. É dessa terra, é desse povo que vai vir o nosso sustento. Eles, porquanto são eles o nosso pão, e retirou-se deles e os amparou, e o Senhor é conosco, nós não os temas. 10 estavam com uma visão de derrotados. A gente é como um gafanhoto. Você lembra a insistência que foi de Deus com Moisés? Deus chamando ele para ser o libertador. Tu és o escolhido, tu és... manda outro. Eu não sei falar.
sou pesado nas palavras. É você uma da outra. É você uma da outra. Até que Deus o quê? Ciro. Não é o seito. Uma ira com a base de misericórdia. Até que Deus cirou, mas ele se menosprezava, ele se diminuía. Gideão está lá. O anjo aparece, vai nessa tua força, varão valoroso. Deus é contigo? Deus é conosco? Cadê os sinais que os nossos pais falavam? Cadê aquela grandeza de Deus fazendo no tempo passado? Se Deus é conosco, não era para a gente estar nessa situação. Olha a visão de Gideão, uma visão correta. Deus agindo, ninguém impedirá. Novamente o anjo repreendeu? Não, novamente disse: vai nessa tua visão, mais ou menos isso é a nossa mensagem. Vai nessa tua força, vai nessa tua visão. Deus vai te dar os inimigos na tua mão. Você vai vencer os medianitas. Aí deu uma responsabilidade. Aí ele já, opa, não, Senhor, eu sou o menor da minha. Já queria tirar o quê? O corpo fora. Para ele ir, ele teve que pedir 1 sinal, 2 sinais, 3 sinais, para ele viver a visão de Deus para a sua vida. 3 sinais Gideão teve que pedir, para que ele de fato fosse viver aquilo que Deus chamou. Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei numa sexta-feira, como o dia de hoje, em Sorriso, em abril de 2017, eu, dentro do meu salão de cabeleireiro, já estava tudo montadinho, tem umas fotos no Facebook, tudo bonitinho, tinha uma placazinha que eu achei no meio da bagunça da minha mãe, escrito: em breve ele voltará, o lavatório, os produtos, cortar cabelo, já tinha cortado já mais ou menos ali quase uns 60 cabelos em 15 dias, no bairro São Domingos ali, todos os meus conterrâneos parece que gostam daquela cidade, daquele bairro, e numa sexta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde, comecei a imaginar o meu futuro. Comecei a imaginar eu daqui 5 anos. E eu via vitória. Eu via sucesso. Porque eu sabia que Cristo iria me dar vitória. Eu disse aqui, eu fui para Sorriso, a minha mãe me deu um ponto comercial, já não tinha despesa com nada. Montei o salão de cabeleireiro, comecei a cortar cabelo, sem pagar nada. Morava com ela, tinha um quartinho no fundo, banheirinho, tudo bonitinho. Tinha 2 peças nesse ponto comercial. Minha mãe já começou a dizer: fala para a Jaque para fazer um curso no Senai, porque você pode fechar esse lado, abrir uma portinha desse outro, e você fica cortando masculino. Ela começa a trabalhar no feminino. Olha que ideia boa. Ela que não gostou, mas a ideia foi boa. Falei para a dona Jaque, ela não se envolveu muito. Deus fechou o coração dela, não era para isso. E aí, minha mãe, meu filho, olha, isso é 2017, vamos comprar uma máquina de algodão doce. Aqui na cidade está 1.600. Eu falei: mãe, vamos comprar pela internet. Minha mãe já era sempre desconfiada. Agora ela está mais. Ela mas pela internet vem? E vem, mãe. É seguro? Eu falei: vem para o Mercado Livre. Olhei na internet, R$700. 1.500, 700. 15 dias chegou. Aquele tempo demorava um pouquinho. 15 dias chegou, e aí o projeto dela era comprar também mais 2 pula-pula de 3 metros. Só que você já entendeu o negócio que ela já queria nos envolver. Como eu, cabeleireiro, faz o seu tempo, não paga aluguel, faço o meu tempo. A ideia era a gente junto nós dois, ela me dando uma mão, o vídeo vai sair daqui, ela me dando uma mão. Você vai alugar, meu filho, algodão doce, você vai cobrar diária para fazer o algodão doce, você vai cuidar do pula-pula. No final de semana, a ideia dela, a visão empreendedora dela, no final de semana a gente vai dar um jeito de pegar uma vará para você montar o pula-pula lá naquela praça central de Sorriso. Você monta o pula-pula, coloca a mesinha do algodão doce, vai vender, arruma alguém, um guri ali para te ajudar, para ficar olhando o pula-pula, e olha, vai ser outra renda. Está aqui essa, né, acabou de uma saveira, a saveira está aqui, você pode pegar emprestado, Ok. Pastor, o que é isso?
Que tudo isso é o que eu imaginei naquele dia. Minha mãe já tinha sugerido, olha, a Jaque não precisa terminar a faculdade lá. Aqui também tem a Unic. Ela pode transferir a transferência da sua faculdade, a sua matrícula, vocês podem se casar, e aquela kitnet lá da esquina, você pode já começar consertando ela, colocando cerâmica, colocando fogo, deixando bonitinha, vocês casar e continuar a sua vida. Eu dei mais ou menos o resumo desse testemunho quarta-feira passada, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mas também todas as coisas cooperam para te afastar do propósito de Deus. Lindo ou não lindo essa visão? Projeto lindo! Ó, sucesso! E eu não ia deixar de ser obreiro. Meu plano era em Sorriso, tudo 2 horas da tarde. Estou ali servindo, estou ali passando o envelope, estou ali adorando, estou ali ajudando o pastor, estou com o meu papel o quê? Cumprido. Né? Sim ou não? Fui lá e servi, ajudei, fiz a minha parte, mas naquela sexta-feira, 2 horas da tarde, ela era o pastor Francisco Carlos, tinha acabado de chegar, acho que não tinha nem 4 meses chegado ainda. Aquilo foi queimando esse versículo, Provérbios 23, versículo 7, que é o versículo base do meu chamado, porque como imagina na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Eu até coloquei aqui. Vamos ser exatamente o que imaginamos, ou na nossa mensagem, vamos ser exatamente aquilo que enxergamos. Porque futuro é uma visão daquilo que você deseja ser. Então eu comecei a me imaginar, há 5 anos, vencendo, casado, sucesso, vou arrebentar. Só que dentro da minha alma, eu não me imaginava eu sendo tudo isso. Eu me imaginava estar aqui com você nessa noite. De 2017, eu imaginava pregando o Evangelho. Eu imaginava estando no altar, eu imaginava estando evangelizando, visitando as pessoas nos hospitais, visitando as pessoas no leito. Eu me imaginava assim. Levantei da cadeirinha lá do salão, peguei uma vizinha que minha mãe também me deu, quando eu cheguei lá, nunca tinha morado com ela, fui morar com ela em 2017, e aí peguei, fui até o pastor Francisco, o que foi, Gilson? Falei, eu vim aqui, eu quero servir a Deus integralmente, eu quero entregar a minha vida, eu quero viver o que o Senhor vive. Eu falei isso para ele, eu quero viver o que o Senhor vive. Ele falou, não tenho nada para te dar. Eu falei, também não pedi nada para o Senhor. Se o Senhor disser que eu posso vir, eu venho. Ele falou, olha, não tenho nada. Eu falei, tranquilo. Aí ele falou, mas você não tem nenhum compromisso? Eu falei, tenho. Eu tenho um consórcio que eu estou pagando, já tem mais de 30 parcelas, estou pagando 315 por mês. E o senhor quer que eu abandone essa parcela? Ele falou, não. Eu conheço sua história, você vendia salgado em Vaza Grande, muitas das vezes deixava de vender salgado para ir pregar o Evangelho. O pastor Guilherme, Gilson, pode pregar hoje? Posso, não pregava pastel, não pregava salgado. Sede, Gilson, pode vir auxiliar na sede? Vou. Deixava de pegar o salgado para vender, pegava 2 ônibus e ia para a sede servir junto com o pastor Kleber, na época o pastor Sanão estava ali. Ele disse, não, você trabalhou, você suou, eu vou tirar do meu bolso e todo dia, perto, próximo do pagamento do seu consórcio, você me avisa que eu vou pagar. E todo dia 15, a parcela vencia dia 20, dia 15 eu falo, pastor, está chegando perto da parcela. Ele fala com a Dona Priscila, mulher de Deus, bênção de Deus. Dona Priscila já passava o valor para pagar as parcelas. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Aquele consórcio me ajudou a adquirir um imóvel, me ajudou também a pagar um pouco do casamento da minha digníssima esposa. E aí é muita história, irmãos. Mas o que isso quer dizer? É que eu não me via vivendo aquela vida, mesmo um trajeto de sucesso. Era sucesso, né? Sucesso. Eu vim das drogas, eu vim de uma vida pecaminosa, onde eu nunca baixei a cabeça para nada.
Tinha que quebrar pedra, estava quebrando pedra. Tinha que carregar pedra, tinha que carregar cimento na cabeça, tinha que vender salgado, tinha que vender xuxinha, tinha que vender salada de fruta. O que precisava ser feito para eu ter um trabalho digno, eu fazia. Sem Deus e com Deus. Sendo infiel a Deus, Ele era fiel comigo. Imagine sendo fiel a Ele. Você consegue entender isso? Então, como você imagina? Se você imagina sendo um vencedor, você vai vencer. Persevere, continua enxergando, continua vendo. Porque Moisés, na hora que ele entendeu a visão de Deus para ele e para o povo, ele começou também a enxergar a visão de Deus. Quer ver comigo? 11. Vocês querem que eu pare, gente? Tem cara consciente, né? Vamos parar então. Já estou acabando. Está gostoso. Está crescendo. Essa mensagem. 11:24. Olha aqui. 11:24. Pela fé. Apareceu ali? Pela fé. Moisés, sendo já o quê? Grande. Sendo já grande. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vítupero de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que? A recompensa. Ele já tinha o que? Em vista, ele via. Meu irmão, tem um versículo lá em Filipenses, eu não trouxe para os nossos bolsos, mas está em Filipenses, dizendo: tudo que fazeis, fazeis também ciente que Ele vos recompensará. Amém? Fazei com consciência, não faça somente também motivado, faça com alegria, com prazer, é o nosso Deus, mas seja ciente que Ele vai te recompensar, Ele vai te honrar. Então ele tinha em vista a recompensa, assim como Davi tinha em vista a recompensa. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? Vendo o quê? O invisível. Ele ficou firme, vendo o invisível. Sabe o que é isso aqui? Ele ficou firme, vivendo pela fé. Rejeitou tudo, colocou os olhos dele na promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel, livre da escravidão, livre do jugo, uma grande nação, um grande povo, com um Deus forte. Ele colocou os olhos na recompensa, desprezou as riquezas e não temeu a ira de Faraó, e ficou ali, vendo firme. Eu gostei disso aqui, porque ficou firme, como? Vendo o invisível. Meu irmão, está tudo acontecendo ao seu redor, meu irmão. Está a família toda de cabeça para baixo, os parentes, fulano, ciclano, beltrano, mas você está firme. Você está confiando no invisível, no nosso Deus, Deus invisível, imortal, poderoso. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Que viemos ser esse tipo de pessoa, esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Porque quando eu subo nesse altar, meu irmão, eu não venho aqui pregar para poucas pessoas, eu prego para a igreja, para a multidão. A minha visão é pregar para a multidão. Amo pregar para uma pessoa. Meu Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele pregou para uma mulher lá no poço de Jacó. Mas também diz: a multidão acompanhava Jesus. A minha visão, a minha vista, eu não estou pregando para pessoas derrotadas, eu não estou pregando para pessoas miseráveis, eu não estou pregando para pessoas, olha, desempregadas, desocupadas, eu não estou pregando para pessoas doentes, eu estou pregando para os filhos de Deus.
Eu estou pregando para pessoas que vão chegar caídas e vão sair levantadas, vão chegar fracas e vão sair fortalecidas, pessoas que chegaram desempregadas e serão empresários. A minha visão é que Deus vai transformar a sua vida, a sua família e a sua descendência. Essa é a minha visão. Porque é a visão de Deus para você, filhinhos. Quero que vá bem em todas as coisas. É a visão de Deus que você prospere, que você seja curado, que você seja liberto, que você seja transformado, que você tenha um bom casamento, que você tenha filhos, que você tenha, meu irmão. Ele tem promessas, está aqui. Mas não se desespere se aos seus olhos a sua vista física ainda não aconteceu. E é por isso que eu te chamo e te convido. Venha viver pela fé. Fica firme no vendo o invisível. Fica firme vendo o invisível. Meu marido transformado, liberto, cheio do Espírito Santo. As pessoas podem ver um bêbado, um drogado, um filho imprestável, mas o meu filho é uma herança do Senhor. Meu marido é uma bênção, minha casa, meu emprego é uma bênção, meu salário é uma bênção. Amém? Tem gente que olha, menospreza aquilo que ganha. Olha o chalia que sobrou esse mês. Não, veja, o meu pão, o meu sustento, a semente que Deus me deu, Ele vai multiplicar. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, eu vou multiplicar a sua sementeira. Eu vou. Mas muitos estão vivendo por aquilo que enxerga. Daqui para frente, pastor, é tudo só o quê? Pior. Só tem o que? A piorar. Irmão, deixa acontecer o que há de acontecer. Em Cristo, vamos ficar firmes, vendo o invisível. Não tema com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Busque primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.